E aí pessoal, tudo bom com vocês? Neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre propósito, alguns questionamentos que surgem ao longo da nossa vida, como que eu quero ser, quais são os meus sonhos e objetivos, o que eu vou fazer da minha vida. Aliás, afinal de contas, o que é que eu estou fazendo aqui? Muitas vezes a gente tenta procurar o sentido da nossa vida, a gente tenta entender o porquê nós existimos. Então neste vídeo a gente vai conversar um pouco sobre isso. Lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz assim: pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Por meio dele e para ele, o Senhor criou a mim e o Senhor criou a você. Então, o grande X da questão aqui, para a gente entender o nosso propósito de vida, não é trazer as nossas questões pessoais, o que eu quero ser, o que a vida significa para mim, não apontando para o nosso eu, porque não é sobre nós, o foco não está em nós. A gente só vai entender de fato o nosso propósito quando o nosso foco for Deus. E como é que a gente pode entender isso? Por exemplo, se eu pego aqui esse iPad, eu sei que ele tira fotos, que ele faz gravação, certo? Mas eu vou estar muito limitada se eu achar que ele serve somente para isso. Mas se eu pego ali o manual e entendo quais são as suas funcionalidades, eu vou extrair muito mais dele. Ele vai ter muito mais serventias do que simplesmente tirar foto, gravar vídeos. Então assim, para eu saber a fundo, eu vou recorrer ao manual, a quem criou esse aparelho. Então, para a gente saber o nosso propósito, a gente precisa recorrer ao nosso Criador, porque somente Deus pode dizer o propósito da sua criação. Somente Deus pode dizer para que de fato você está aqui neste mundo, qual foi o propósito maior estabelecido nos céus sobre a tua vida. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes a gente tem sonhos, a gente tem objetivo, a gente traça metas, a gente acredita em nós mesmos, tem aquele pensamento de não desistir facilmente, de ser bem-sucedido, e não há problema nenhum nisso. A grande questão é se a gente for bem-sucedido nas nossas questões pessoais, nas nossas questões profissionais e chegar no término de nossa vida, saber que a gente não viveu o propósito que Deus nos criou e nos chamou para ser. Isso sem dúvida geraria uma grande frustração. Você pode ser bem-sucedido na tua vida pessoal e profissional, mas acima disso, você precisa ser completo na vivência do que Deus te chamou para ser. Aí vem aquele grande questionamento: como é que eu sei o que Deus me chamou para ser? E para saber essa resposta é por meio da revelação de Deus para nós. Porque o que acontece? Na caminhada da gente descobrir o propósito de vida, muitas vezes nós temos a tendência a ir para o caminho de especulação. Eu penso que a vida é assim. Eu acredito que eu devo fazer isso. Por um caminho de suposição. E por muitos anos, grandes filósofos ficaram tentando responder esse questionamento: qual é o sentido da vida? Mas não existe sentido na vida se não for apontando para Cristo. Porque você é antes mesmo de você existir. Por quê? Porque você foi gerado no coração de Deus. Não descubra o seu propósito de vida por meio de especulação, aquilo que você supõe, aquilo que você acredita, mas descubra o seu propósito de vida através da revelação. E a revelação do seu propósito está na palavra, está em se relacionar com Deus. Não tem como você saber para o que você foi chamado para ser se você não se relacionar com aquele que te criou. Por isso é o seguinte: não veja Deus como um ponto de partida para você descobrir quem você é, mas veja Deus como uma fonte inesgotável aonde você vai saber quem você é. Você vê que de certa forma, para você descobrir o teu propósito, você precisa entender quem é o teu Deus, você precisa entender quem você é. E entra muito essa questão de identidade, né, gente? Entra muito aquela questão de quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei quem eu sou, mais eu sei qual é o meu propósito. Então é importante esse relacionamento com Deus, é importante você ter a certeza que o teu propósito vai além dessa vida. O teu propósito, ele sempre vai apontar para a eternidade, porque a nossa vida aqui ela é passageira. É importante a gente viver
bem enquanto nós estivermos aqui, mas o nosso propósito é maior do que tudo isso. Ele sempre vai apontar para a eternidade. Não se limita a esse tempo aqui. Tenha isso guardado no teu coração. Antes mesmo de você nascer, Deus já tinha determinado o teu propósito. Deus já tinha te escolhido, te desejado, sonhado com você. E somente nele você vai entender não só o teu propósito, mas a tua identidade, o teu significado, a tua importância e o teu destino. Então, sem dúvidas, não há sentido na vida se não for por meio de Deus. Que tenhamos sempre a clareza disso. A vida só tem sentido porque Deus que dá sentido a ela. Então precisamos estar nele para viver a plenitude do que ele nos chamou para ser. Vou deixar aqui alguns versículos que você pode estar meditando, estar lendo com calma, para que essa palavra fique guardada no teu coração. E tudo que nós falamos aqui neste vídeo foi baseado neste livro aqui, no primeiro capítulo deste livro. Na medida do possível eu vou trazer os próximos vídeos sobre cada capítulo desse livro aqui, porque sem dúvidas tem muito proveito. Então, se você quiser se aprofundar, pode ler este livro aqui, Uma Vida com Propósito, mas neste vídeo aqui tá basicamente tudo do primeiro capítulo, tá bom? Se este vídeo te ajudou de alguma forma, deixa aqui teu like, comenta, compartilha, se inscreve no canal e vamos juntos para uma vida mais leve com propósito. E até a próxima!